Hoje eu vou aproveitar a pausa da data FIFA e entregar uma análise de um dos jogadores que, de forma até surpreendente, está na boca da torcida do Corinthians, e muito por encarnar o espírito corintiano. Hoje eu vou falar do Charles. Minha ideia aqui é falar do jogador em 3 frentes. A primeira são aspectos técnicos de jogo dele e o que ele agrega e o que ele não é tão bom. A segunda é um aspecto mais quantitativo e estatístico. E por último, é o papel dele em uma perspectiva tática coletiva. Primeiro, que para falar de qualquer jogador isoladamente, é preciso entender que qualquer um desses caras tem tantos aspectos positivos quanto aspectos negativos. E que esses pontos positivos têm que valer de alguma coisa dentro de campo. Se não fosse assim, eles não teriam se tornado profissionais. E o que distancia os jogadores bons dos jogadores ruins é a forma que o jogador bom usa dos pontos positivos para mascarar os negativos. E o Charles, logo de cara, no olho nu, a primeira coisa que chama a atenção nele é a altura e o tipo físico, com pernas bem longas. O mínimo que eu vou esperar de um volante com 1,87 de altura é que ele chame todas as disputas para o físico e que ganhe várias bolas pelo meio, se estique, intercepte e bloqueie um passe. Quando você assiste o jogo, isso é uma das principais coisas que ele soma ao Corinthians. Ele dá uma fisicalidade ao meio campo que vinha definhando com o Ranieri caindo de produção e meio que estourando fisicamente, além do Garro e do Bidon, que são mais meias do que volantes em termos de disputa. Em questão de passe e distribuição de jogo, você vê logo que essa não é a principal característica do Charles. Contando a estatística no Brasileirão, ele ainda não tem uma virada de jogo, só 12,5% dos passes dele são passes progressivos, sendo 8% para entradas no último terço do campo, a maioria desses passes inclusive em zonas menos congestionadas, ali na lateral. E isso não quer dizer que ele não saiba ler um campo de forma satisfatória. Ele já tem uma rodagem para isso, ele tem 28 para 29 anos. No lance do gol contra o Flamengo, ele mapeia corretamente, orienta a linha de passe do Fagner primeiro e depois fica parado na dele, segurando a marcação do Bruno Henrique, o que aumenta o espaço do Garro para ele receber e enfiar a bola pro Romero. Às vezes é mais importante você ser inteligente sem bola do que com ela, que eu falei de mascarar os pontos negativos. É necessário também considerar que ele prefere correr para receber na frente, ou mesmo correr para disputar uma segunda bola. Não perde, pressiona. E a conclusão disso é que não tem como você dar muitos passes progressivos se você já está lá na frente. É só pensar um pouquinho no Garro, que faz o contrário. Ele gosta de recuar um pouco para ter espaço para o passe enfiado. Enquanto o Charles normalmente faz essas corridas pelo corredor interno direito, que o torcedor já está até acostumado. E são essas corridas que revelam o principal problema dele para mim, que é uma aparente falta de fôlego para aguentar o ritmo de uma partida inteira sendo um jogador bem físico. No caso, ele é forte, mas talvez ele não seja resistente. Eu vejo ele cansando muito do segundo tempo e sendo substituído arrastado ou demorando para voltar. Eu admito que é muito duro falar isso no olho, sem GPS, sem quilometragem, sem dados do cardio dele, tá certo? Mas olhando minutagem, vendo que ele completou 90 minutos em só 2 de 9 partidas que ele entrou em campo no Corinthians. E agora o que é quase aterrorizante, que ele completou só 90 minutos em 2 de 32 partidas que ele fez na Dinamarca na última temporada. Eu acho que a gente tá autorizado a pensar essa hipótese da resistência dele. Sendo que ele não é bichado, ele não tem um histórico grande de lesão. E no campo, algumas vezes ele vai e recupera bem, mas em outras ele demora para voltar. O gol do Fortaleza foi isso. Ele subiu, não voltou, o time não cobriu e já era. No momento que o Fortaleza talvez fosse o melhor time nesse jogo de transição do campeonato, não adiantou jogar melhor e o Corinthians voltou para casa sem ponto nenhum por causa desse erro. E qual o paliativo para isso? Na minha opinião, o Alex Santana, que é um jogador com um físico parecido, assim, corpudo, alto, pernas longas, valências parecidas, e que o rendimento também costuma cair no segundo tempo, historicamente. Se o Corinthians entender que o futebol é coletivo, que se um ganha, todos ganham, e souber revezar os dois dentro de uma mesma partida, a tendência é dar certo, com o time mantendo a intensidade nos 90 minutos. Para a segunda parte do vídeo, o foco será nas estatísticas. E, para o começo de uma análise desse gênero, é preciso ponderar algumas coisas. Primeiro, que os bancos de dados abertos na internet costumam planilhar as estatísticas por campeonato, até para qualificar as comparações, porque não tem como igualar dados de competições muito diferentes. Nesse caso, eu vou utilizar os dados da Opta disponibilizados no FBref. E segundo, que o Charles chegou agora em julho e tem poucos minutos jogados, ou seja, não há um espaço amostral qualificado
indicado para analisar. Por isso a escolha metodológica vai ser analisar os dados por 90 minutos, em conjunto com a soma total de minutos de cada jogador. Ao mesmo tempo, a comparação será feita com jogadores com pelo menos 270 minutos jogados no Brasileirão, ou seja, em tese 3 jogos completos, ao passo que o Charles soma 320 minutos no campeonato, um pouco mais que 3. Com os gráficos na tela, vai ficar mais fácil de entender. Os gráficos vão dar ênfase em dados defensivos e o primeiro é um comparativo só entre jogadores do Corinthians, com alguns destaques. Aqui no eixo X estão somados os dados de interceptação, bloqueios de chute e passe e desarmes certos a cada 90 minutos de jogo. Explicando mais claramente no caso do Charles, somando os 15 desarmes corretos com 5 bloqueios e as 6 interceptações de bola, e aí a gente divide pela quantidade de vezes que ele completou 90 minutos, para saber que na média ele entrega 7,2 intervenções defensivas de um desses 3 tipos a cada 90 minutos. E quanto mais para a direita do gráfico, mais o jogador participou defensivamente nesses quesitos. Já no eixo Y, ou seja, quanto mais para cima, é uma contagem de minutos em campo. Por qual razão? Pois a tendência de qualquer jogador é alternar partidas melhores e partidas piores. Quanto mais para cima, mais fiel é o retrato do jogador no gráfico. Essa diferença é interessante para visualizar também o impacto do técnico Ramon Dias no time, pois o segundo jogador mais à direita do gráfico é o Rian, que soma 5,68 intervenções defensivas desse gênero que a gente está destacando por 90 minutos em 526 minutos que ele esteve em campo. Então, nos poucos minutos que o Ramon colocou esses volantes mais marcadores e mordedores, eles intercederam defensivamente bem mais do que a média do time. O Ranieri é o terceiro nessa contagem, somando 4,56 dessas ações em bem mais minutos, 1.677. Ou seja, 18,6 partidas completas. Agora que eu acho que vocês entenderam, vamos comparar com o campeonato inteiro. E o gráfico novo confirma a tendência da contagem reduzida do Corinthians, mas revela outras coisas interessantes. Primeiro, que essa contagem no meio do campeonato e com a minutagem mínima baixa pode beneficiar quem tem menos minutos. No top 10, só 4 tem pelo menos 900 minutos. Ninguém tem 1.800 minutos. No top 20, só um tem pelo menos 1.800 minutos, o que corresponde 900 e 1.800 a 10 e 20 jogos completos, respectivamente, lembrando que a gente está na 25ª rodada. Ao mesmo tempo que ainda assim confirma-se um bom momento do Charles e do Rian, que são o terceiro e o sétimo colocado nesse ranking por 90. Ainda aqui com poucos minutos. O que é interessante também, que eu tirei desse visual, pois eu queria focar no Rian e no Charles, é que no top 10, além dos 2 jogadores do Corinthians, a gente tem 3 jogadores do Fortaleza e 2 do Bragantino, além de 1 do Cruzeiro, São Paulo e Vasco. O terceiro e último gráfico que eu queria trazer é um gráfico curioso, relacionado com a proatividade do marcador contra quem conduz a bola, que são os dribles de sucesso e de fracasso contra o marcador a cada 90 minutos. Dessa forma, o Charles é o jogador que é mais frequentemente superado por dribles do adversário a cada 90 minutos em todo o Brasileirão, entre jogadores com pelo menos 270 minutos. Ao mesmo tempo que ele é o jogador que mais recupera bolas em tentativas de dribles do adversário, perdendo 3,6 disputas por 90 e ganhando 2,5 disputas por 90. E o Rian não fica ali muito atrás. E aí, uma diferença gritante deles para o Ranieri. A estatística que o Ranieri se destacou no ano passado, no Cuiabá, foram bloqueios de chutes. Por muito, ninguém bloqueou tantos chutes quanto o Ranieri no Brasileirão de 2023. Mas muito mesmo. Porque ele se posiciona bem, ocupa bem o espaço, ele é inteligente. Tem um vídeo do Ranieri aqui no canal com esse levantamento lá, se você tiver essa curiosidade. Só que o bloqueio do chute é uma intervenção defensiva menos proativa, enquanto a disputa a um drible, que é essa proatividade. Interessante estar ligado nisso também, nessa diferença. Mas voltando ali ao Charles e também ao Rian. O que esses desafios aos dribles querem dizer? Eu não acho que isso quer dizer necessariamente que eles são ruins. Acho que isso primeiro revela o estilo de jogo do Ramon Dias, mais combativo e mais mordedor para atacar rápido em até 6 passes, mais ou menos. Ao mesmo tempo que a planilha confirma esses jogadores como atletas esforçados, que vão atrás de dar o bote, que tentam o tempo inteiro e que se doam em campo. Justamente o que a torcida do Corinthians mais aprecia. Mas agora vamos sair dos números e avaliar isso taticamente.
nós vimos que a principal característica do Charles é a disputa física, a marcação e o incômodo ao adversário. Vimos que, estatisticamente, os volantes do Ramon Dias não costumam ficar esperando o melhor momento para dar o bote. Correm mais atrás da bola e por isso retomam mais, ao mesmo tempo que são driblados com mais frequência. E o que dá confiança para que o volante jogue dessa forma são as coberturas defensivas. E, taticamente, o Corinthians fez isso nos últimos jogos de 2 ou 3 formas diferentes, geralmente a partir dos 3 zagueiros. Uma estrutura, utilizada principalmente no jogo contra o Fluminense, foi armar o time com 2 volantes centralizados, o Charles e o Rian, com o time defendendo numa espécie de 5-4-1, com Thales e Garro abertos na defesa e o Pedro Raul sozinho lá na frente. Essa estrutura revela 2 grandes questões. A primeira é que um dos 3 zagueiros vai ficar sempre responsável por essa cobertura imediata dos 2 volantes, como fez o Kaká nessa primeira jogada, ou como fez aqui o André Ramalho, né? E desse tipo de salto do zagueiro já nos revela um problema do esquema com 2 volantes, que é a desvantagem gerada se o zagueiro erra esse primeiro bote. E, principalmente, a distância da linha do meio para a linha de zaga, que gera um parque de diversões para os meias adversários, e foi algo bem frequente nessa partida do Fluminense. Em alguns momentos você via o espaço entre linhas bem aberto, enquanto em outros momentos o volante corintiano fechava esse espaço e dava campo para o meio do Fluminense receber sozinho, mais recuado. Nos jogos seguintes com o Charles, o Ramon solucionou esse problema ao mudar o desenho defensivo. Ao invés de uma dupla no meio, a gente viu um trio, uma trinca. Foi assim contra o Red Bull na Sul-Americana, no primeiro tempo bem jogado contra o Fortaleza e também no jogo contra o Flamengo. E o que é interessante dessa mudança? O Rian e depois o Marquinhos contra o Flamengo jogaram mais recuados, oferecendo cobertura para os outros 2, fazendo assim uma cobertura adicional, além de manter os 3 zagueiros postados para não desmanchar a zaga tão frequentemente, bem como ocupar aquele espaço vazio entre as linhas. Sem contar que, com a bola, os 2 da frente, no meio, podem ir mais ao ataque, podendo se revezar, um cobrindo e outro atacando, mas tem esse papel de ir e voltar com o pivote mais fixo. Dessa forma, a linha do meio passa a ter menos largura, a gente diminui de 4 para 3 jogadores, mas potencializou a cobertura, já que os 2 abertos faziam menos pela defesa. E ainda a primeira pressão passou a ser feita por 2 jogadores, ao invés de apenas um. Outra coisa muito bacana, o Garro ficou lá na frente para cansar menos e ter mais fôlego para participar do momento mais decisivo. Enquanto quem fechou a trinca foi o Coronado contra o Red Bull, o Thales e o Coronado contra o Fortaleza e o Thales e o Romero contra o Flamengo. E isso tem algumas implicações. Primeiro, que essa não é bem a do Coronado. Ele tem menos cacuete para voltar, ele tem bem menos fisicalidade para o embate. Enquanto eu devo dizer que o Thales e o Romero foram muito bem nesse papel, especialmente contra o Flamengo. Outra coisa é que a mudança do esquema não inibe erros. Alguns saltos de pressão vão deixar espaços abertos e a resposta vai ser ou roubar a bola ou faz a falta, como foi nesse lance contra o Fortaleza. E contra o Flamengo houve um erro capital desse tipo, que não gerou gol por sorte, quando o Marquinhos subiu para pressionar e ninguém ficou na cobertura, dando aquele espaço livre entre linhas. O André Ramalho não sai com tudo, porque se ele perde, seria cara a cara contra o goleiro sem marcação. O Charles não chega junto, está desconcentrado, e o Félix fica paradão ali também. Mas o fato é, os 3 no meio permitem o time ser mais seguro para morder mais, porque existem mais coberturas. E para finalizar a análise tática dos últimos jogos com o Charles, temos o segundo tempo contra o Fortaleza, em que o time escolhe tirar um zagueiro, mudando um pouco a lógica das coberturas. Em tese, o time manteve 3 no meio marcando, no que dá para chamar de um pivote e 2 médio alas, né? Reduzindo a cobertura e também reduzindo a margem de erro. Só que o Coronado teve mais liberdade e às vezes o esquema ficava em dupla de volantes mesmo, quase que um 4-2-3-1. Com isso, o time tem 2 coberturas a menos. Ou seja, ainda menos segurança para morder com tanta frequência. O que, por exemplo, obrigou o Charles a cometer a falta e levar amarelo logo no primeiro erro, já que ele tinha menos cobertura, e você vê nesse lance que ele já está morto, pregado, 25 do segundo tempo. E aí o que acontece 5 minutos depois, vocês já se ligaram. Eu vou acelerar parte do vídeo por causa das regras de uso do site aqui do YouTube, e esse corte é bem longo. De qualquer forma, o Charles começa roubando a bola do Moisés,
mais uma intervenção defensiva dele. A gente viu que ele é mordedor, ele serve para isso. O Corinthians se propõe a atacar rápido, com poucos passes e passes diretos, que é a proposta do Ramon. E o Charles foi embora, deu aquela corrida que a gente já está acostumado. Só que não deu certo. Aí o Fortaleza retoma, e ao invés do Coronado e do Ranieri se portarem como dupla, eles se postam como trio, com um espaço vazio. O Tinga acha o Moisés ocupando aquele espaço, que seria do Charles, que está voltando lento, cansado, e um jogador com a qualidade do Moisés, com esse espaço para acelerar, já era. Gol do Fortaleza. Conclusão. Isso quer dizer que o Charles é ruim? Isso quer dizer que o Charles é bom? Nenhum nem outro. Isso quer dizer que ele funcionou melhor no Corinthians quando ele pôde morder mais e ter mais cobertura. E o jogo do Corinthians é esse: morder, recuperar e atacar com poucos passes. Então, ele serve. Serve muito bem, aliás. E para concluir aqui, um comentário rápido sobre a comunidade Salvidril, que estava chamando o Charles de Valverde de Itaquera depois do jogo contra o Flamengo. Eu acho que depois da análise com calma, ele não é bem Valverde, o incansável. Porém, ele está mais para um desses jogadores apelidados de O Povo, como Pogba, Thomas Partey, Matuidi e Fernando, ex-Sevilla e Porto, porque parece que ele tem sempre uma perna a mais para interceder contra o ataque do adversário. Pensem aí nessa parada. Agradeço demais quem assistiu até o final. Valeu!